internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 20 de dezembro. E a gente começa pela capa do jornal Folha de São Paulo. E o assunto do dia é na área econômica. Câmara Federal aprova trava no salário mínimo, mas desidrata o pacote de corte de gastos do projeto de lei do governo federal. Diz o texto da manchete. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que limita o ganho real do salário mínimo e altera regras de concessão do BPC, que é o programa do governo federal chamado Benefício de Prestação Continuada. As medidas fazem parte do pacote de corte de gastos do governo Lula. Parte desse pacote, no entanto, foi enfraquecida pela Câmara, pelos deputados federais. Critérios mais duros para o BPC propostos pelo governo foram flexibilizados. Além disso, os deputados retiraram mudança no Fundo Constitucional do Distrito Federal, que teria um impacto a menor para o governo de 2,3 bilhões de reais. Ainda ontem, a Câmara Federal e o Senado aprovaram a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que tratava de alterações no abono salarial e tratava também de supersalários no funcionalismo público, medida também que foi enfraquecida. O texto será promulgado pelo Congresso. Mesmo com as desidratações dos textos, havia o temor de que o governo não conseguisse o apoio necessário, o número de votos necessários, que no mínimo é 308 votos, para as aprovações. Ministros reforçaram a articulação política e o Planalto negociou a liberação de emendas parlamentares extras no ano que vem para, com essa promessa, conseguir os 344 votos, para aprovação da PEC. A Folha traz 3 mudanças principais que os deputados federais fizeram. Na área de supersalários do funcionalismo público, a proposta foi enfraquecida no dispositivo que barraria supersalários. Então, quer dizer que vai continuar os supersalários no funcionalismo público, além dos 44 mil, que é o teto salarial mensal. Com relação às emendas parlamentares, a Câmara deu aval para bloqueio de apenas parte das emendas para cumprir o arcabouço fiscal. E com relação ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, é um dinheiro que o governo disponibiliza para idosos e para pessoas com deficiência. A Câmara Federal flexibilizou as mudanças que endureceriam o acesso ao benefício. Sobre o mesmo assunto, a Folha de São Paulo destaca na sua capa desta sexta-feira a cotação do dólar ontem. O dólar chegou a R$ 6,30
e caiu após os leilões realizados pelo Banco Central. E também caiu por conta do avanço da aprovação do ajuste fiscal lá em Brasília. Diz assim a chamada de capa: a moeda americana abriu as negociações em alta e chegou a R$ 6,30. No final do dia, fechou a R$ 6,12, uma queda de 2,28%, sob efeito de 2 leilões do Banco Central, no total de 8 bilhões de dólares leiloados, e também sob efeito do avanço da aprovação do pacote fiscal de Lula no Congresso Nacional. Ainda sobre o assunto, a Folha de São Paulo traz uma entrevista com o secretário da Reforma Tributária, que é o Bernard Api, e ele afirma que o governo não vetará muitos trechos do projeto da reforma tributária aprovado ontem no Congresso. O próximo passo, segundo o secretário, é definir alíquotas do imposto seletivo, também chamado imposto do pecado. O próximo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, descarta ataque especulativo do mercado na disparada do câmbio do dólar. E ele disse isso numa entrevista coletiva. Ontem o Campos Neto se despediu, porque ele fica até hoje no banco. Sábado ele tira um recesso. O Gabriel Galípolo assume interinamente a presidência, mas se efetiva dia 1º de janeiro, ele se efetiva como presidente do Banco Central. Campos Neto encerra o seu período, ele que foi indicado para presidente do Banco Central pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O caderno ilustrado de hoje da Folha tem como destaque na capa, dizendo que a série Round 6, na segunda temporada, ecoa caos político da Coreia do Sul. Após novos exames médicos, Lula é liberado e ontem mesmo já chegou em Brasília, e hoje ele tem uma reunião com todos os ministros do seu governo, com a equipe do seu governo. E ele reúne os ministros. A Folha de São Paulo não destaca aqui na sua capa, mas o Estadão e o Jornal Globo tocam nesse assunto. O presidente Lula reúne seus ministros, aí numa época que está se falando muito em reforma ministerial, com o ministro José Múcio da Defesa dizendo que quer sair porque está cansado, mudança na Secretaria de Comunicação e em outros ministérios. Agora uma pesquisa feita pelo IBGE, metade dos indígenas brasileiros vive em áreas urbanas, diz censo realizado pelo IBGE. Os dados dessa pesquisa mostram que 54% dos 1,7 milhão de indígenas no Brasil moravam em áreas urbanas em 2022, percentual superior aos 36,2% do levantamento feito em 2010. A falta de destaque da Folha é para esse soldado miliciano que hoje está no comando aí do governo lá na Síria. E diz assim a legenda da foto:
miliciano da Organização para a Libertação do Levante, que é o HTS, mostra a Captagon em fábrica clandestina na Síria. Captagon, diz aqui a chamada, dizendo que lá é a cocaína dos pobres, né? Queda de Assad, que é o ex-presidente da Síria, revela um império da cocaína dos pobres. Em uma fábrica em Douma, na Síria, encontrava-se um centro clandestino de produção do Captagon, conhecido como a cocaína dos pobres. A droga era escondida até em cintos e a família do ditador deposto, o Bashar al-Assad, controlava o negócio da venda desta cocaína lá na Síria, não é? E é porque eles governavam em nome de Deus, mas os negócios eram vendendo droga. Hoje, eles fugiram do país, a família de Bashar al-Assad, e vivem na Rússia. Ainda na área internacional, é chamada nas capas de hoje dos jornais brasileiros, esse caso que revoltou o mundo. Ex-marido que dopou e estuprou a esposa, a Gisele Pelicot, é condenado na França. Dominique Pelicot, por quase uma década, drogou e estuprou sua então mulher Gisele. Foi condenado ontem a 20 anos de prisão pela justiça francesa. A decisão ainda cabe recurso. Outros 50 homens recrutados por ele para violar a esposa receberam penas de 3 a 15 anos e ele a 20 anos de prisão. No Guia Folha, hoje traz uma matéria sobre cardápio especial para cães. O roteiro traz locais em São Paulo onde os pets se deliciam com nhoque, risoto ou picolé. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E toda sexta-feira o Estadão traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo, para que o paulista, o paulistano ou o turista aproveite o final de semana na capital. Na área de cinema, a sugestão do Estadão é para a estreia do filme Mufasa, o Rei Leão. Os segredos e a técnica de Mufasa. O diretor do filme tornou mais real a aparência dos animais. No Divirta-se, a dica é que uma mostra lá em São Paulo retrata a imigração judaica na Amazônia. No Bate e Volta, os prazeres de desfrutar de hospedagem flutuante. Na área de paladar, de gastronomia, o Estadão dá uma relação de restaurantes em São Paulo, de brasileiros a asiáticos. A manchete é o assunto do dia, as votações que estão ocorrendo lá em Brasília. E a manchete diz que é sobre despesas públicas. A Câmara Federal aprova pacote fiscal, mas atenua freio ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também atenua o freio a supersalários
principalmente no Poder Judiciário. Diz o texto da manchete: a Câmara dos Deputados concluiu a votação do pacote de corte de gastos do governo federal com a aprovação de 2 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. O governo conseguiu o aval dos deputados para uma medida-chave do pacote, a mudança na forma de correção do salário mínimo, que terá como limite o teto estabelecido no arcabouço fiscal, ou seja, 2,5% ao ano acima da inflação. O salário mínimo é usado hoje para o reajuste de parte das despesas da Previdência. Em contrapartida, os deputados atenuaram propostas como a revisão do benefício de prestação continuada, que novas regras tornavam mais difícil a ter acesso a esse benefício social, e a fixação de travas para os supersalários no funcionalismo público federal. Na sessão de ontem, o Senado aprovou a PEC e um dos projetos. Hoje teremos sessão na Câmara e no Senado Federal em Brasília. Na Câmara, para não ter nenhuma surpresa com a baixa votação, o presidente Arthur Lira liberou que os deputados poderiam votar remotamente, quer dizer, online, sem precisar estar presencialmente no plenário da casa. Dia de estresse, mais uma vez. O dólar cai 2,27% e fecha o dia a R$ 6,12 após intervenção recorde do Banco Central. O BC, o Banco Central, vendeu ontem 3 bilhões de dólares à vista no início dos negócios e mais tarde vendeu mais 5 bilhões de dólares. Desde o dia 12, foi quinta-feira da semana passada, houve uma injeção de, somando tudo, 20,7 bilhões de dólares no mercado de câmbio no Brasil. Sobre o assunto, o Gabriel Galípolo, nessa entrevista coletiva que ele deu ontem, juntamente com o atual presidente do Banco Central, é destaque aqui na capa do Estadão, uma frase dele dizendo: o mercado não é um bloco monolítico, diz Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, ao negar ataque especulativo ao real. Ainda no caderno de Economia e Negócios, 2 matérias no setor privado. A primeira matéria diz: cenário econômico faz a empresa ArcelorMittal suspender um aporte de 4 bilhões de reais. A empresa planejava uma nova linha de produção em Minas Gerais, na fábrica de Minas Gerais, mas o dólar acima de R$ 6,00 e inflação e juros em alta pesaram e a empresa resolveu dar um tempo nesse investimento. E a outra matéria ainda na área do setor privado, da economia privada, é dizendo que o varejo, a venda de varejo está aquecida e a empresa Iguatemi, dono dos shoppings Iguatemi, está comprando 2 shoppings, o Shopping Paulista e o Shopping Higienópolis, por 2,5 bilhões de reais. Em áreas nobres de São Paulo e com bom movimento, empreendimentos são vistos como as joias da coroa do setor de shopping. Aqui tem que
foto de destaque da capa do Estadão, são os dois chefes da economia brasileira. Esse que está em pé é o Gabriel Galípolo, ele é a partir do dia 1º de janeiro, é o presidente do Banco Central, e esse sentado é o Campos Neto, Roberto Campos Neto. Isso ontem, ao dar entrevista coletiva, e o Campos Neto se despedindo da presidência do Banco Central, já que ele entra em recesso amanhã. E dia 1º, o Gabriel Galípolo assume o comando. E a legenda da foto diz o seguinte: o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que está em pé, e o atual, Roberto Campos Neto, em seu último evento público à frente da instituição. Na área internacional, esse escândalo lá na França, também foi chamada de capa, da Folha de São Paulo, sentença contra Barbari. Ex-marido e mais 50 são condenados por estupros de mulher na França. Gisele, de 72 anos hoje, foi dopada e estuprada por mais de 50 homens na própria casa por quase 10 anos. Na área de política, o Estadão destaca na sua capa, dizendo mudanças, uma possível reforma ministerial do governo Lula. Lula segura José Múcio no Ministério da Defesa, mas Alckmin, que é o vice-presidente da República e ministro da Indústria, já é cotado para assumir a pasta da Defesa. Ministro José Múcio tem dito que quer deixar o posto e o PT, o Partido dos Trabalhadores, pressiona por sua saída do Ministério da Defesa. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e está deixando a presidência do Senado porque Davi Alcolumbre é candidato à presidência e é o possível, é o preferido para assumir a presidência do Senado novamente. O Rodrigo Pacheco também é cogitado para o cargo de ministro da Defesa. E o ministro da Defesa é o que administra as 3 forças armadas: a Marinha, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Polícia Federal investiga suspeita de desvio de verba de cota parlamentar. Isso aonde? 2 deputados federais do PL do Rio de Janeiro. O ministro Flávio Dino autorizou ontem uma batida policial nas casas dos assessores desses 2 deputados. Nas páginas internas nós vamos saber o nome deles, para investigar desvio de verba da cota parlamentar. E uma maneira de desviar esse dinheiro é através de aluguel de carros lá em Brasília. Véspera, agora vamos para São Paulo, capital. Véspera de voto sobre a lei do PSIL, lá está batizada com esse nome, lei do PSIL, mas é a lei do silêncio ou lei do barulho. Prefeitura libera festival de música gospel no estádio Allianz Parque. E foi aprovada ontem no Senado a lei equipara diabético a pessoa com deficiência. Agora vamos para a capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro. No alto da capa, a primeira chamada é na área de esportes. Carille,
O Vasco acerta com o treinador campeão da Série B pelo time do Santos. Ministério de Obra-Prima. A busca por quadro de 500 milhões de reais do pintor Van Gogh, que está sumido desde 1998. E está aqui a foto dessa obra de arte, dessa pintura. A manchete do jornal é o mesmo assunto. É a questão econômica, é o ajuste fiscal, são as votações que estão ocorrendo em Brasília e que vão repercutir em todos os brasileiros. Câmara Federal aprova pacote que muda salário mínimo e benefícios sociais. Diz assim o texto da manchete. A Câmara aprovou ontem o pacote fiscal, um conjunto de projetos enviado pelo governo que promove mudanças no reajuste do salário mínimo e nas regras de benefícios sociais, como o abono salarial e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. O Senado já deu aval à parte das medidas e deve votar hoje as alterações no aumento do salário mínimo. O Ministério da Fazenda estimava uma redução de despesas no total de 70 bilhões de reais em 2 anos. Mas alterações feitas pelos deputados em 19 pontos, como no BPC, vão diminuir o alcance do ajuste em medida ainda incerta. A proposta original do governo havia sido considerada insuficiente por boa parte do mercado diante da necessidade de reequilíbrio nas contas públicas, o que impulsionou a disparada do dólar nas últimas semanas. Depois do recorte registrado na quarta-feira, a moeda americana refluiu ontem após a maior intervenção do Banco Central com venda de dólares desde 1999. E a gente viu no texto de destaque do Estadão que de quinta-feira para cá, o Banco Central já injetou na economia brasileira 20 bilhões de dólares no mercado para estabilizar o real em cerca de 6,12% ou R$6, o valor de o dólar para R$1. Um dólar valendo R$6. Dentro da chamada da manchete, temos aqui a foto de destaque. Esse sorridente é o Gabriel Galípolo e esse mais sisudo na foto é o Roberto Campos Neto, na entrevista, isso ontem na entrevista coletiva de despedida de Campos Neto. Em meio, diz o destaque, em meio à crise cambial, uma transição amistosa. O Banco Central tem reservas internacionais e atuará no câmbio quando necessário. E não há um ataque especulativo do mercado contra a moeda brasileira, contra o real. Numa entrevista conjunta, em clima amistoso, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o seu sucessor, o Gabriel Galípolo, mostraram sintonia e buscaram enviar recados tranquilizadores
num cenário de alta do dólar recorde. Para analistas, o ajuste não resolve tudo, mas tem simbolismos. E ainda sobre o mesmo assunto, reforma tributária não deve ter vetos de Lula. E quem disse isso foi o secretário da reforma tributária, o Bernard Api. Na área de política, o jornal o Globo também traz, como o Estadão também está trazendo, essas insinuações que vai haver uma reforma ministerial. Mudanças no ministério de Lula. José Múcio sinaliza sair do Ministério da Defesa e Lula cogita mais trocas de ministros. De volta a Brasília, desde ontem em Brasília, o Lula vai aproveitar a reta final do ano para delinear uma reforma na esplanada dos ministérios, contemplando maior participação dos partidos de representantes dos partidos do centro, do centrão. O ministro da Defesa, José Múcio, sinalizou cansaço e pode ser trocado pelo atual vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o atual ministro da Indústria e Comércio. A chefia da SECOM, da Secretaria de Comunicação, também mudará. E o atual ministro é o Paulo Pimenta. Ainda é chamada de capa do jornal O Globo, uma matéria com a ministra Maria Elizabeth Rocha, ela que é a futura presidente do Superior Tribunal de Justiça. E ontem, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena de militares por morte de músico. E a ministra, futura presidente, disse que o resultado foi frustrante. Futura presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, criticou decisão da Corte Militar que beneficiou militares condenados pelas mortes de músico e de um catador, ao darem 257 tiros numa operação numa favela. Crise sanitária em reserva indígena dos Yanomami leva coordenador de saúde a pedir exoneração. Criticado pelos líderes da etnia Yanomami por falta de diálogo e socorro enquanto crescem os casos de malária na aldeia, Marcos Pellegrini deixou a chefia de saúde da reserva indígena. Na área internacional, também é chamada, o jornal Globo faz questão de colocar na sua capa desta sexta-feira, a decisão da Justiça da França, que diz o seguinte: penas pesadas marcam julgamento na França do ex-marido e dos 50 estupradores da então mulher, a dona Gisele, que virou símbolo da luta contra o silenciamento feminino. Ela disse depois do julgamento: penso nas vítimas não reconhecidas. Nos Estados Unidos, caso grave de gripe aviária em humanos acende alerta nos EUA. Cientistas veem risco real de vírus que atinge número crescente de animais, apesar passar por mutações e se espalhar entre
os humanos. É também na área internacional, nos Estados Unidos, o futuro presidente Donald Trump sofre derrota na Câmara norte-americana em pacote de financiamento do governo. Insuflado pelo empresário Elon Musk, o presidente eleito frustrou o acordo bipartidário, mas viu plano que apoiava acabar preterido pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. O Globo também destaca na sua capa uma entrevista com o poderoso chefe de cozinha, esta aqui é a foto dele, é o Rafa Costa e Silva, à frente do restaurante Lazai, eleito o melhor restaurante do Brasil. O chefe de cozinha Rafa Costa e Silva celebra a fase atual, lista seus podrões preferidos e revela um sonho inusitado. Quero ser presidente do Flamengo, diz ele nessa entrevista no caderno de cultura do jornal O Globo. Licença para dirigir precisará de exame toxicológico. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que prevê realização do exame para quem está tirando a primeira habilitação de motorista, como já ocorre com os profissionais, com os caminhoneiros. E agora a obrigatoriedade de fazer o exame toxicológico será para todas as categorias de motorista, seja A, B ou C. Agora vamos para a capa do Correio Brasiliense do Distrito Federal. E a foto do alto da capa é da cantora Ana Castela. Ontem ela fez a alegria de dezenas de fãs no auditório do Correio Brasiliense, em Brasília, durante uma entrevista à Rádio Clube FM. A Rádio Clube é dos diários associados, como também o Correio Brasiliense. Na plateia, os fãs se destacavam com chapéus, que é a marca visual da artista. E a manchete do jornal é comemorando a retirada do projeto de lei de reforma do ajuste fiscal ontem no Congresso, que a mudança no Fundo Constitucional do Distrito Federal foi retirado de pauta. E diz assim a manchete: Câmara aprova o ajuste sem mudanças no FCDF, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Tema que provocou mobilização política no Distrito Federal, a mudança na correção dos recursos do Fundo Constitucional ficou de fora do projeto aprovado pelos deputados federais. A vitória brasiliense teve início na quarta-feira com a decisão do relator, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, de retirar a proposta do texto enviado pelo governo e se consolidou na sessão de ontem, que votou o pacote de corte de gastos. Com isso, a capital segue recebendo os repasses do Tesouro Nacional com o reajuste fixado no ano de 2002. Aprovado em 2 turnos, o projeto de lei seguiu para votação no Senado,
Com a atenção voltada para o ajuste fiscal, o mercado teve um dia tenso e o dólar bateu em R$ 6,30. Intervenções do Banco Central fizeram a moeda norte-americana recuar e fechar o dia de ontem a R$ 6,12. Dentro desse mesmo assunto, temos aqui duas fotos. A primeira desse primeiro, que é o Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, e esse de óculos é o Roberto Campos Neto, que está deixando o posto. E essa foto foi de ontem, da entrevista coletiva que os dois deram. Diz assim a chamada: entre despedidas e ação no câmbio. Num dia de forte atuação do Banco Central, Roberto Campos Neto passou a presidência para Gabriel Galípolo. Discursos alinhados marcaram a transição. Está dizendo que passou o bastão, mas a posse mesmo oficial de Gabriel Galípolo será dia 1º de janeiro. Até lá, responde ainda pela presidência do Banco Central o Roberto Campos Neto, que vai tirar agora um período de recesso a partir de amanhã e fica respondendo interinamente o Gabriel Galípolo. Esta outra foto é Roberto Botelho, é uma entrevista ao CB Poder, defesa da qualidade de vida no DF. O presidente da ADMI-DF, Roberto Botelho, avaliou no CB Poder, que é esse podcast, a manutenção do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Diz ele, a população não pode permitir que esse repasse do governo federal para Brasília seja desfeito. Na área de cultura, sobre o fim de semana em Brasília, vai ser um fim de semana com muitas opções musicais. Do samba de Renata Jambeiro, que é essa aqui da foto, no clube, ela se apresenta no Clube do Choro, a apoteose do rap e do trap, no 30 Pram, com Matuê e grande elenco, que se apresenta no estádio Mané Garrincha. Ainda sobre o assunto, vai ter festa e boa comida. Há 12 dias para o Réveillon, é hora de planejar a virada do ano de 2024 para 2025. E o Correio Brasiliense traz uma matéria com dicas de casas brasilienses com vista privilegiada, com ceia farta e música. E vista privilegiada, a única vista privilegiada lá de Brasília é para o Lago Paranoá, que é um lago artificial. Esta foto deste carro sendo engolido aqui é para ilustrar a matéria, para dizer do temporal que caiu ontem em Brasília. Esse carro aí é lá em Águas Claras, é o novo bairro do Distrito Federal, e diz assim o texto sobre esse temporal ontem em Brasília. E a água levou. As fortes chuvas de ontem causaram estragos no Distrito Federal. Em Águas Claras, por exemplo, um carro caiu num buraco aberto no asfalto, que foi esse carro aqui, esse Fiat Uno, daqui sendo observado por um membro do Corpo de Bombeiros. A previsão é de mais temporais neste fim de semana em Brasília. Estupro em massa leva 52 à cadeia na França.
Gisele, de 72 anos, foi violentada por dezenas de homens a convite do ex-marido, que foi condenado ontem a 20 anos de prisão na França. Mais 50 réus receberam penas de 3 anos a 15 anos de prisão. Mais jovens com câncer. Cresce a incidência de tumor no intestino antes dos 50 anos. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, como as linguiças, por exemplo, está ligado ao problema, alerta o colonoproctologista o médico Pedro Henrique Moraes, nessa entrevista ao CB Saúde. É o aumento de incidência de câncer nas pessoas com menos de 50 anos. E só é detectado preventivamente com exame, a colonoscopia, que é um exame que é recomendado pelos médicos para que se faça em 5 anos. E é nesse exame que é detectado preventivamente câncer, o tumor do intestino. Lula reúne ministros hoje em almoço. Presidente passou por tomografia, foi liberado pelos médicos, já está em Brasília desde ontem, e convocou os 38 ministros para confraternizar e fazer um balanço do governo hoje durante almoço em Brasília. Agora ainda tem uma matéria na área de saúde aqui, na capa do Correio Brasiliense, dizendo o seguinte: em 2019, Benício Otton de Lima liderou a cirurgia que separou as crianças siamesas Mel e Liz. O caso é referência no mundo, é a força da ciência. É um destaque que o Correio Brasiliense faz sobre essa cirurgia inusitada que ocorreu em 2019 e é tido como case de sucesso. Agora vamos para a capa do jornal O Povo. No ato da capa, o destaque é sobre esse censo demográfico e de etnia que fez o IBGE. E dentro desse censo, o Ceará conta com 200 localidades indígenas, diz o IBGE. E a maior localidade com o maior número de indígenas é Caucaia, onde mora a tribo dos Tapebas. A manchete do jornal O Povo é sobre o assunto do dia, a questão do pacote fiscal. Aprovadas a PEC dos gastos e regras mais rígidas para o arcabouço fiscal. Terceiro projeto que prevê mudança nas regras do salário mínimo passa na Câmara, mas votação no Senado foi adiada para hoje. A economia pretendida pelo governo, no entanto, será menor. A foto de destaque da capa do jornal O Povo é da solenidade de ontem, de diplomação do prefeito e da vice-prefeita. Ele é o Evandro Leitão e ela, a Gabriela Aguiar, que receberam ontem o diploma do presidente do TRE, o desembargador Raimundo Nonato. E lá atrás, sentado, está aqui o governador do estado, Emmanuel de Freitas, e aqui de cabeça baixa, olhando o celular, o ministro Teodoro, do STJ. E o ministro Teodoro é irmão do desembargador Raimundo Nonato. Diz assim a legenda da foto: eleitos diplomados: Evandro Leitão, Gabriela Aguiar,
e 43 vereadores eleitos em Fortaleza são diplomados pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Futuro prefeito da capital afirma que mutirão de limpeza será uma das prioridades no primeiro mês de gestão. Ainda na área de política, chamada de capa do jornal O Povo, é sobre os agrotóxicos. Projeto que autoriza pulverização por drones é aprovado na Assembleia e ontem mesmo foi sancionado pelo governador Eumano de Freitas, sob protestos de pessoas ligadas ao meio ambiente. Ontem teve uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa puxada por parlamentares do PSOL. No caderno Comes e Bebes, a matéria de destaque é dizendo sobre dicas de lembrancinhas doces para presentear neste Natal. Na área de esportes, é uma entrevista que é a capa do caderno de esportes de hoje do Jornal O Povo. O diretor de esporte, o Haroldo Martins, diretor de futebol do time do Ceará, revela estratégias e desafios do mercado da bola. É o time tentando montar a sua equipe para o próximo ano, para o campeonato do próximo ano. Ainda chamada de capa do Jornal O Povo, uma matéria dizendo que 15 policiais militares são condenados por ligação com o tráfico de drogas e eles atuavam lá no bairro aqui da periferia de Fortaleza, no Bom Jardim. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. No alto da capa, o caderno especial traz uma matéria sobre o mercado de carbono. O Brasil tem potencial para atender 15% da demanda voluntária mundial de mercado de carbono, diz Munir Soares. Toda sexta-feira, o Valor Econômico traz uma matéria sobre vinhos. E o colunista que trata dessa área de vinhos, o Jorge Luque também é comentarista da CBN, da Rádio CBN, também nesta área de vinhos. E na matéria de hoje, o colunista Jorge Luque apresenta sua lista dos melhores rótulos do Novo Mundo provados durante este ano de 2024. Na área da música, dizendo que o maestro Isaac Karabachevsky celebra seus 90 anos no dia 27 próximo, pensando nos próximos projetos. A manchete do Valor Econômico é dizendo que após o Banco Central vender 8 bilhões de dólares, ontem o dólar americano fecha em queda e cotado a R$ 6,12. Diluído, o pacote de corte de gastos foi aprovado ontem na Câmara e avança no Congresso Nacional, que agora vai ser analisado no Senado Federal. A entrevista do Gabriel Galípolo e do Roberto Campos Neto também é destaque na capa do Valor Econômico, dizendo: Galípolo indica que o Banco Central não vai acelerar o aumento da taxa Selic. Tem uma matéria com Consuelo Blocher, ela é filha da Constança Pascolato, na área sobre elegância de família. Ela diz: estética em nossa casa é como se fosse uma certa religião.
diz a produtora de conteúdo e influenciadora digital. Ela tem 600 mil seguidores no Instagram, que é a Consuelo Blocher, ela que dá uma entrevista para o Valor Econômico de hoje. Na área internacional, impasse com Trump pode paralisar o governo nos Estados Unidos. Essa dificuldade de relacionamento do presidente eleito Donald Trump com a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. Na área ainda econômica, o Valor Econômico traz uma matéria com o Bernard Api, ele que foi o secretário da Reforma Tributária. Aí a frase de destaque dele é dizendo: a gente conseguiu vencer. E lá baixo da capa, ontem foi destaque no Estadão e na Folha, e hoje o Valor Econômico traz aquele informe publicitário da Abrazel questionando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o título "Até tu, Tarcísio", e dizendo o seguinte: triplicar imposto de bares e restaurantes é uma decisão desastrosa, diz esse informe, essa carta aberta que a Abrazel publica nos principais jornais do país. Com essas informações do Valor Econômico, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do país e também aqui do Jornal Cearense O Povo. Congresso torna ainda mais frágil o pacote fiscal. É o título, Edson, do primeiro editorial de hoje da Folha de São Paulo, desta sexta-feira, dia 20 de dezembro. E diz mais: enquanto o país vive a ameaça de crise econômica, parlamentares tratam de proteger suas próprias emendas ao orçamento e supersalários da elite do funcionalismo do Estado, além de enfraquecer outras propostas de maior alcance. Segundo editorial, o interminável e heterodoxo inquérito das fake news. Investigação instaurada há quase 6 anos é prorrogada por mais 180 dias. Mas turbulência institucional sob Bolsonaro, que respaldava a ação, não está mais presente. STF precisa voltar a atuar com autocontenção. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. A primeira matéria diz: decisão de Alexandre de Moraes contra o general Braga Neto reacende debate sobre prisões preventivas. Detenção de general pela Polícia Federal sob suspeita de tentar interferir em investigação sobre a trama golpista gera divergências. Governo amplia verba da emissora Jovem Pan para acusá-la após acusá-la de divulgar fake news. Os veículos de rádio do grupo Jovem Pan já receberam ao menos 2,4 milhões de reais este ano, de acordo com dados disponíveis no site da Secretaria de Comunicação do governo Lula. Secretaria e a empresa não comentaram a Folha de São Paulo sobre o assunto. Diz ainda a matéria: 13,4 milhões é o valor pedido em ação judicial pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, e pelo MPF,
que é o Ministério Público Federal, que alegam que a empresa de comunicação Jovem Pan promoveu veiculação de conteúdos nocivos à democracia. 18,8 milhões foram destinados ao grupo Jovem Pan em verbas publicitárias durante o governo de Jair Bolsonaro. Mas somente este ano, repetindo, o governo federal já passou à empresa Jovem Pan 2,4 milhões de reais. Esta foto é para dizer o presidente Lula acena depois de passar por exames no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E ele aqui ao lado do médico Calil. Lula passa por novos exames, é liberado e já se encontra desde ontem em Brasília. E hoje, ao meio-dia, ele tem uma reunião, almoço, com os 38 ministros do governo. Outra matéria. Conservadores dominam anúncios pagos na Meta, que é a dona do Facebook, afirma estudo. 26,6 milhões de reais foram investidos pela líder do ranking, a produtora Brasil Paralelo, em anúncios nas redes sociais da Meta, para divulgar conteúdo voltado para o espectro ideológico de direita. E a Meta é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, forma maioria para vetar registro de candidato sem condenação judicial. Vereador da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, que teve candidatura negada por acusação de ligação com milícia, recorreu ao Tribunal Superior. O governador Tarcísio de Freitas nomeia servidor demitido por participar de reunião golpista. Polícia Federal faz buscas contra assessores dos bolsonaristas deputados federais Carlos Jordi e Sóstenes. A Polícia Federal fez buscas ontem em endereços ligados a assessores dos deputados federais Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e Sóstenes Cavalcante, também do PL do Rio de Janeiro. A investigação aponta desvio de dinheiro da cota parlamentares a partir de contratação irregular com empresas de locação de veículos. Os policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em Tocantins. O caso tramita em sigilo, quer dizer, em segredo de justiça, no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Segundo as investigações, os suspeitos realizavam uma palavra em inglês que é smurfing, que consiste em dividir dinheiro ilícito em mais depósitos para despistar os órgãos de fiscalização. Os 2 deputados são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sóstenes é uma das lideranças da bancada evangélica da Câmara Federal. Procurado, ele afirmou que tomou conhecimento da operação pelas reportagens da imprensa, mas disse ser cuidadoso quanto ao uso da cota parlamentar, da verba parlamentar, que ele é usado para aluguel de veículos. Segundo Sóstenes, ele e o colega dele, Carlos Jordi, possuem contrato com a mesma empresa de locação de veículos
lá em Brasília. A reportagem apurou que Carlos Jordi, mas não obteve resposta. A reportagem procurou Carlos Jordi, mas ele não quis falar. O deputado falou sobre o caso no plenário da Câmara na manhã de ontem. Ele chamou a investigação da Polícia Federal de pesca probatória contra a oposição. Em seu discurso, ainda referiu-se à Polícia Federal como uma Gestapo e disse não ter recebido nenhum de seus bens apreendidos em ações anteriores de busca e apreensão feitas pela corporação. Violência política no Brasil atinge recorde em 2024, com média de 2 casos por dia. Levantamento aponta para o maior número de ocorrências do tipo desde o ano de 2016, com entrada do crime organizado e ameaças virtuais. Esta foto do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, com o deputado cearense José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara Federal, é para dizer que o Congresso aprova a PEC de Haddad, do Ministério da Fazenda, para cortar gasto, mas enfraquece medidas. Parlamentares afrouxam comando para combater supersalários, principalmente no Poder Judiciário, alteram pacote para blindar emendas contra bloqueios por parte do Executivo e derrubam boa parte das mudanças propostas para dificultar o acesso ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Depois de bater R$ 6,30, o dólar despenca com leilões promovidos pelo Banco Central e pacote fiscal no Congresso Nacional. Intervenções injetam 8 bilhões de dólares no mercado e moeda norte-americana cai para 2%, cai mais de 2% e ficou fechado ontem a um dólar por R$ 6,12. A Autoridade Monetária Nacional, que é o Banco Central, anuncia mais um leilão para hoje, sexta-feira, um leilão com 7 bilhões de dólares previsto para hoje. Futuro chefe do Banco Central chama Campos Neto de amigo e diz ser grato. Roberto, disse o Gabriel Galípolo na entrevista coletiva de ontem. Roberto foi muito generoso nesse processo de passar o bastão, disse Galípolo, esse aqui sorridente à esquerda, durante a última entrevista do atual presidente da autoridade monetária no cargo, que deixa formalmente a presidência do Banco Central no dia 31 de dezembro. E o atual presidente é este, aqui de cara sisuda, o Roberto Campos Neto. Mas o título da matéria é: Galípolo descarta ataque especulativo como causa da disparada do dólar. Interpretação tem sido bem compreendida por Lula, diz futuro presidente do Banco Central. Declaração contrasta com tese de parte do Executivo e também do Partido dos Trabalhadores, do PT. Ainda nas páginas de mercado, da editoria de mercado, que é as páginas de economia da Folha de São Paulo,
Temos aqui uma entrevista com Horácio Laffer Piva. Ele disse: me pergunto se Haddad está sucumbindo a um certo negacionismo econômico. Empresário que foi presidente da Fiesp afirma ter ficado preocupado com conversas ventiladas no governo de que a atual turbulência econômica poderia ter sido causada por ataques especulativos do mercado financeiro. Governo não deve fazer muitos vetos na reforma tributária. Quem afirma isso é Bernard Api, ele que é o secretário da reforma tributária. Ele diz que próximo passo é definir alíquotas do imposto do pecado, né, que é do imposto seletivo, e esperar a votação do projeto sobre a tributação de heranças. A empresa EPR leva mais de 660 quilômetros de rodovias no Paraná em leilão sem concorrentes. E essa empresa vai administrar essas rodovias federais e, claro, cobrando pedágio. São Paulo concederá à iniciativa privada a administração de áreas de proteção florestal. Programa de transição energética vai para a sanção do presidente Lula. Os bancos BNDES do Brasil e o BID Internacional aprovam 5,4 bilhões de reais a empresas da Amazônia. Disparada do dólar eleva defasagem no preço dos combustíveis. O Iguatemi encaminha compra de fatia do Shopping Paulista e do Shopping Higienópolis. Restaurantes e bares criticam o governador Tarcísio de Freitas por mudança de ICMS. A matéria fala dessa carta aberta que foi publicada, está sendo publicada desde ontem nos jornais do sul do país, da Abrazel, contra a proposta do governador Tarcísio de Freitas de triplicar os impostos sobre bares e restaurantes lá em São Paulo, isso a partir de 1º de janeiro. No Caderno Mundo, a primeira matéria é para aquele escândalo da França. França condena ex-marido de Gisele a 20 anos de prisão por estupro. Sentenças diferentes para cada réu geram críticas de leniência da justiça francesa. Rosto de Gisele se torna imagem de força e bravura feminina na França, enquanto os abusadores foram chamados de senhor todo mundo, por parecerem comuns, ela transformou sua normalidade em superpoder. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin admite que não se preparou direito para a invasão da Ucrânia em 2022. Lá na Síria, a queda do regime do Bashar al-Assad revela um império de drogas. É o império da Captagon. Lá é conhecida como a cocaína dos pobres. Tem a cocaína dos ricos, que é só quem pode comprar são os ricos viciados, né? E lá tem a cocaína dos pobres, que aqui no Brasil é o crack. O crack é a droga que o pobre pode comprar. A Folha de São Paulo,
entrou em fábricas clandestinas onde a droga era produzida e escondida até em frutas de plástico, cintos de cinturão e estabilizadores, esse aparelho que é estabilizadores de voltagem. A família Assad, que comandava o país há 14 anos e que fugiu para a Rússia, é que controlava o negócio da venda, né, de drogas na Síria. O narcotráfico era comandado pelo presidente da República. E aqui a foto é um soldado, aí, um miliciano do novo regime, mostrando a droga, uma fábrica da droga, uma fábrica clandestina da droga lá na cidade de Doman, na Síria. Nas páginas de cotidiano aqui, de matérias sobre São Paulo e sobre o Brasil, a primeira matéria é dizendo sobre um censo realizado pelo IBGE. Mais da metade dos indígenas no Brasil vive em área urbana. Percentual nas cidades em 2022 chega a 914,7 mil, o equivalente a quase 54%, acima do registrado em 2010, quando 36,2% dos indígenas moravam em áreas urbanas. A Amazonas concentra 1/3 dessa população. E aqui um mapa que a Folha de São Paulo traz, com o número de localidades indígenas por município no Brasil. Aqui, São Gabriel da Cachoeira, do Amazonas, tem 505 localidades com indígenas morando. É o maior número do país. Aí depois vem Manaus, também no Amazonas, com 31 localidades. E depois vem o município de Amarante do Maranhão, lá no Maranhão, com 146 localidades com indígenas morando. Outra matéria: saúde, educação e segurança alimentar motivam a migração desses grupos para os centros urbanos, né, para as cidades. Eles estão deixando a zona rural. Movimento de Paz não quer celular na mochila de aluno. Projeto de lei aprovado no Congresso abre brecha para que aparelhos fiquem com os alunos durante as aulas. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, recua de fechar a escola centenária em São Paulo em 2025. Janelas blindadas e meio expediente viram soluções contra a violência no Rio de Janeiro. Empresários do setor de blindagem afirmam que sensação de insegurança fez demanda aumentar. A demanda por blindagem de veículos. A maioria dos pedidos é de bairros residenciais, como o bairro da Copacabana. São Paulo deve ganhar museu com 80 aeronaves no campo de Marte. O prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, afirma que vai manter ao menos 3 secretários na próxima gestão da prefeitura, que começa dia 1º de janeiro. Na página de Meio Ambiente, a matéria é dizendo que a embaixadora da ONU, a Kate Blanchett, diz ela: não entendo como a urgência do momento não está em cada história que contamos. A embaixadora de agência da ONU, a atriz, visita locais afetados
pelas enchentes no Rio Grande do Sul, encontra refugiados impactados pela tragédia climática e conversa sobre Clarice Lispector com o governador do estado, Eduardo Leite. E a embaixadora da ONU dá uma entrevista aqui de página inteira para a Folha de São Paulo. Ela, que está no Rio Grande do Sul, visitando os afetados. E como diz aqui a matéria, ainda tem refugiados morando em abrigos, que não voltaram, não puderam voltar para suas casas. Na página de saúde, a matéria é dizendo que o ministro do STF, Gilmar Mendes, manda a União, o governo federal, comprar medicamentos no valor de 17 milhões de reais para pacientes. O ministro do STF retira suspensão de liminares que determinavam a aquisição. O remédio teve o registro concedido pela Anvisa neste mês de dezembro. Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estuda inclusão do remédio Ozempic, que é para emagrecimento. Esse Ozempic é a febre do momento para emagrecer, e a Anvisa inclui o Ozempic na mesma categoria dos antibióticos, com retenção de receita. E os antibióticos, como nós sabemos, para ser comprado em farmácia, precisa da receita, da apresentação da receita médica e do CPF do comprador. Na página de ciência, a matéria diz que pesquisadores temem uma tempestade na ciência sob o segundo mandato de Donald Trump, nos Estados Unidos. No primeiro governo do republicano, Donald Trump, foram feitos cortes em saúde, ciência e meio ambiente. Entre eles, a retirada de $1 bilhão de pesquisas para o câncer. E o Trump tirou, não precisa pesquisar isso não. E retirou esse 1 bilhão. E os pesquisadores norte-americanos estão com medo que eles sofram um novo corte de gastos no próximo ano. No caderno de esportes, a primeira matéria é sobre um documentário que está sendo feito com o Dunga, que foi jogador da seleção brasileira, foi treinador também. E nos 30 anos do Tetra, uma série traz um Dunga desconhecido. Brasil versus Dunga, futebol em pé de guerra. Narra a trajetória do ex-atleta desde os gols no Rio Grande do Sul, o estado do Dunga, até o sucesso na Itália, onde ele jogou, ao lado de Roberto Baggio. Corinthians estreará contra rival da Venezuela na Copa Libertadores. Folha Corrida traz uma foto. Um incêndio atinge a favela do Gato Preto, na região central de São Paulo. Bombeiro combate fogo que atingiu na manhã de ontem, quinta-feira, um depósito de material reciclável e 5 lares na comunidade do Gato Preto, no bairro de Bom Retiro, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que mobilizou 12 equipes para o local, a Enel e Defesa Civil também foram acionadas, mas não houve vítimas, só danos materiais. Capa do caderno Ilustrada da Folha de São Paulo. A máscara do poder.
Maior fenômeno mundial da Netflix e prova de soft power sul-coreano, a série Round 6 retorna com protagonista que tenta derrubar um líder autoritário e ecoa o caos político no país, na Coreia do Sul. Beleza de Mufasa, que é o Rei Leão, não salva o filme do marasmo. É o que escreve o Pedro Estraza sobre o novo filme que está em exibição nas salas de cinema. Ele diz: um emaranhado de lembranças empilhadas, prelúdio de O Rei Leão se arrasta em suas muitas explicações. O Clint Eastwood põe em xeque a verdade e a imparcialidade em obra primorosa. O nome do filme, a drama moral de Jurado número 2, se aproxima de Flits e em enredo carregado de culpa e redenção, sem diálogos e gestos inúteis. É outro filme em cartaz. Nova temporada do seriado Round 6 espelha conflitos de sua Coreia do Sul. Estética de Round 6 inverte a pureza do universo infantil para brutalizar brincadeiras. Vamos aqui para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. E a primeira nota da coluna do Estadão diz: Galípolo exalta harmonia com Campos Neto e deixa recado. PT não terá controle do Banco Central, diz a nota escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi taxativo ontem ao descartar uma reunião extraordinária do Comitê de Política Monetária, o Copom. A forma como encerrou os rumores sobre o tema é o que chamou a atenção. Abre aspas. Você sabe que eu adoraria fazer mais uma reunião do Copom com o Roberto. Talvez isso poderia me seduzir a convocar o Copom. Mas acho que a gente deu um passo claro na direção de colocar a taxa de juros no patamar restritivo. Fecha aspas, disse o Gabriel Galípolo, ao lado do atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. O recado político ficou claro. Campos Neto, que foi alvo preferencial do PT, do Partido dos Trabalhadores, e do presidente Lula, para eximirem-se de responsabilidade sobre as instabilidades econômicas no país, está de saída da presidência do banco, mas isso não abre as portas para interferência política dos petistas. A resposta de Galípolo mesclou o tom de brincadeira ao falar da sedução para expor a harmonia com Campos Neto e ratificou que está de acordo com a orientação do Copom, que sinaliza a alta da Selic para mais 2 reuniões próximas. A reunião é mensal. E essa foi apenas uma das muitas declarações nas quais exaltou a amizade dele, Gabriel Galípolo, com o Roberto Campos Neto, e a amizade e a concordância entre eles. Abre aspas, diz a coluna do Estadão. Roberto, a casa é sua. Sempre estaremos de portas abertas para você. Sou muito grato por tudo que fez pela política monetária, pela casa e por todos nós, disse
Gabriel Galípolo ontem na entrevista coletiva e destacou ainda, abre aspas, foi uma transição entre amigos mesmo, foi muito amistosa e o Roberto foi muito generoso nesse processo de passar o bastão. Continua a coluna. Do outro lado, os petistas não conseguem entrar em acordo. O futuro líder do PT, o deputado federal Lindenberg Farias, que é casado com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, pois o Lindenberg Farias, diz a nota, sinaliza baixar o tom em relação a Galípolo. Já a presidente da sigla, a mulher dele, Gleisi Hoffmann, vai na direção contrária. Vamos aqui, outra nota ainda da coluna, que faço questão de destacar, dizendo o seguinte: antes mesmo de ser eleito, Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, já age como presidente de fato do Senado. A eleição só é em fevereiro. E assumiu as negociações do pacto fiscal do governo Lula. Foi ele quem se dirigiu ao gabinete do presidente da Câmara, o Arthur Lira, ontem, para articular as votações de ontem. Enquanto isso, o atual presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, estava em sua residência oficial. Os dois editoriais de hoje do Estadão. O primeiro diz o seguinte: o Congresso Nacional afronta o Brasil. Diante de um presidente incapaz de sinalizar preocupação com o equilíbrio das contas, deputados e senadores desidratam o ajuste fiscal e fazem a farra com emendas e verbas partidárias. Segundo o editorial, a semente da próxima crise dos estados. Com aval da União e por unanimidade, o Senado aprova o projeto de lei que permite a enésima renegociação da dívida dos estados, sem nem sequer exigir corte de gastos dos caloteiros contumazes, diz o editorial do jornal O Estadão sobre o assunto. Com esses dois editoriais, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência. Muito obrigado.